Queridos filhos e filhas, nós estamos no nosso Fé em Debate de hoje. Eu proponho que as nossas conversas, as ligações, possam ser voltadas ao coração de Jesus. Eu vou falar das promessas, mas claro, se você quiser fazer uma outra pergunta, fique à vontade. Mas eu sugiro que a nossa conversa gire em torno do coração de Jesus. Eu só gostaria de lembrar que muito das promessas você tem naquela casinha, naquela igrejinha, como vocês disseram. Mas você sabe de onde surgiu a devoção do Sagrado Coração de Jesus? Mas antes deles tirarem aqui, sabe o que eu quero? Primeiro, vamos fazer isso. Tem uma que eles vão salvar depois para mim, que eu ainda não consegui fazer isso. Sou uma filha evangélica, padre. Mas testemunho de um Deus misericordioso. Eu tenho recebido de Deus bênçãos grandes para mim, meu filho. Olha, eu não deixo de ouvir seu programa que me esclarece o que Deus faz para seus filhos, que não é diferente daquilo que fazemos com os jovens aqui na minha comunidade. Deus abençoe hoje e sempre, padre. E aí continua, Eunice de Loanda. Você vê que quem coloca rótulo em Deus somos nós, Deus não tem rótulo. Bom, onde nasce a devoção do Sagrado Coração de Jesus? A devoção nasce ao pé da cruz. Quando o divino coração transpassado pela lança verteu as últimas gotas de sangue pela salvação da humanidade. No jornal, eu coloco a história de um santo. E você sabe qual é o santo? São Longuinho. Aquele santo que você acha e invoca quando perde as coisas. São Longuinho, seu achado 3 pulinhos. Existe esse santo, padre? E eu conto que até tem uma imagem lá, acharam a imagem dele. Eu conto uma experiência que eu tive há uns anos atrás, quando eu fui a Roma. Foi um privilégio para mim. Quando eu entrei na igreja de São Pedro, me emocionei muito de ir no sepulcro de São Pedro. E eu sempre tomei essa atitude. Eu entro numa igreja, primeiro eu mato a minha curiosidade, que eu sou um rapaz muito curioso, eu sou curiosíssimo. Então eu chego, mato minha curiosidade, depois eu rezo. Mas na igreja de São Pedro, primeiro eu fiz os meus pedidos, eu aprendi em casa. Se é verdade, eu não sei, mas me faz bem e eu continuo fazendo. Quando eu entro numa igreja que eu nunca entrei, eu faço 3 pedidos. Que eu aprendi quando criança, que quando se entra numa igreja nova, se faz 3 pedidos e Deus atende. E às vezes a gente precisa ser simples nas coisas, no jeito de lidar. Mas depois de ir ao túmulo de São Pedro, eu fui andando pela nave, quando eu vi, até me emocionei muito também, de ver intacto o corpo num caixão de vidro do Papa João 23, intacto. Estava exposto na época. Continuei andando e me falei onde que é o lugar onde os papas são enterrados. E um dos guardas me mostrou que eu tinha que descer uma escada. E eu fui descer a escada e vi uma imagem enorme, mas 2 vezes o meu tamanho. Embaixo escrito, São Longuinho. Falei, nossa, existe? Foi quando, depois eu descobri, eu estou vendo o povo tudo admirado dessa história, que São Longuinho foi o centurião que transpassou o coração de Jesus. E ele tinha um problema nos olhos. E quando ele transpassou o coração, respingou o sangue
e a água de Jesus nos olhos dele. E ele ficou curado. A partir daquele dia, ele se tornou o primeiro apóstolo do coração de Jesus. São Longuinho. Então, onde brotou a devoção do Sagrado Coração de Jesus? Nasceu no pé da cruz, quando esse divino coração foi transpassado pela lança, pelo centurião Longuinho. Depois falaremos de algumas passagens bíblicas, mas eu já estou com a Ilma na linha. Ilma, Deus abençoe. Eu também. Você fala de onde? Eu falo de Maringá e eu, aliás, contei essa história para as minhas crianças na catequese e eles gostaram muito. Ilma, Oi, padre. Obrigado por ter esperado. Eu sei que telefone não é barato. Pois não, querida? Então, padre, eu tenho uma pergunta, porque eu sou catequista. Não, mas você estava contando, por isso que eu me... Falamos só um pouquinho mais alto. Você contou essa história para Deus catequizando? Contei, eles amaram. É bonita, né? É, porque eles conhecem, né, aquela frase, São Longuinho, São Longuinho. Seu achado, 3 pulinhos. Isso. Você sabe que eu fiz isso ontem. Ontem eu perdi meu celular. Eu tenho um problema sério, eu perco tudo. Então ontem eu fiz e achei. Aí eu lembrei da história. Eu sempre fiz também, desde criança. Minha mãe me ensinou. Isso é tão bom, né? Então as crianças se deliciaram, né? É. Eu contei que os olhos do centurião de São Longuinho ficaram curados, eles ficaram bem. Você levou, você recebe o jornal? Eu recebo, ele me ajuda muito na catequese. Ah, que bom. Que Então, bom. padre, eu tenho uma pergunta a respeito do Sagrado Coração de Por Jesus, favor. de como explicar para ele. Tá. E eu também queria pedir uma oração, porque eu escutei no programa do senhor que o senhor rezou para uma mulher que tinha uma dor constante. E eu também tenho. Dor Eu- constante eu- do que, querida? Oi? Dor constante em que parte? Então, padre, eu fiz um tratamento para engravidar Ah, depois de ter feito uma cirurgia para ter meu útero. E eu fiquei com uma dor e ninguém sabe o que é. Eu já fiz muitos exames, já tomei remédio. E assim, o médico falou só abrindo, né, para saber, mas ele acha que não deve, né? E essa dor, ela é constante, dia e noite e dia. E Tá é certo. preocupante também, porque na verdade não se sabe ao certo o que é, né? eu abri minha agenda aqui de intenções e coloquei teu nome, viu? E nós vamos levar no altar do Senhor, querida. Obrigada, padre. E qual a sua pergunta? Então, como explicar para as crianças, porque São Longuinho transpassou a lança no lado, né? Como explicar para as crianças que é do coração de Jesus que jorra sangue e água? Qual a melhor maneira de explicar para eles? Bom, eu vou te dar uma... Porque você sabe que eu também sou... Muita gente acha que eu sou convicto de tudo. Eu sou muito cético, sabia? Ah, é? Eu duvido muitas coisas. A minha formação... Então tem um professor, chama-se Gilson Camargo. Ele disse que eu era um aluno muito chato. Primeiro que eu sentava na frente, porque eu sempre tive problema de visão. Então eu tinha que enxergar o quadro. Segundo que eu perguntava tudo. Ele disse que eu era um adolescente do por quê? Por quê? Por quê? Então, Ilma, eu fui pesquisar nas minhas dúvidas essa história da água e do sangue. E eu encontrei um médico, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele é um cientista, e eu achei num site uma explicação que ele diz por que teria saído do coração água e sangue. Então eu vou explicar primeiro do ponto de vista médico, que como Jesus, ele foi morrendo às mínguas, não foi? Ele foi crucificado 9 horas da manhã e ele ficou em agonia até 3 horas da tarde. Não foi? Foi. Então ele morreu de uma parada cardíaca. Então o miocárdio, uma parte do coração, ele foi dilatando. Está escutando? E quando se morre de uma parada cardíaca, o coração fica inchado e retém líquidos. Escutou, Ilma? Então, por isso que o coração dele estava inchado, segundo esse médico, cardiologista, cientista, que o Vaticano, a própria igreja, ele se dispõe sempre a procurar esclarecer dúvidas do ponto de vista científico. E por isso que com essa parada do miocárdio, o coração inchou. Quando transpassou, o que tinha no coração vazou.
água e sangue. Isso é a questão médica, científica. Mas já no início da igreja, se viu na água e no sangue os sinais prefigurativos, eu vou explicar melhor, os sinais, a simbologia da água, o batismo, do sangue, a Eucaristia. Entendeu? Então a água, você falou? Lembra o batismo. E o sangue, a Eucaristia. Tanto que tem se você procurar, pode até ser no Google, você vai encontrar uma das imagens mais lindas que eu tenho de Nossa Senhora, que eu ganhei uma vez. Pena que a imagem que me deram era um gesso e quebrou, mas é um crucifixo que Nossa Senhora está ao pé da cruz com um cálice. E ela está recebendo nesse cálice a água e o sangue para levar para a primeira missa. Você entendeu, Ilma? Entendi. Então tudo isso são imagens que ajudam a entender. Então, do ponto de vista científico, você entendeu, não entendeu? Entendi. E você viu como a igreja interpretou a água e o sangue? Então aí você leva para a catequese. Vou levar. Eu sugiro para você, imprima essa estampa. Essa que eu estou falando de Nossa Senhora. Eu vou procurar. Você procura na internet e encontra. Você imprime e mostra para eles. Isso ajuda bastante. Que Deus abençoe, Ilma. Que bom que eu posso ajudar você na catequese. Os textos bíblicos. Primeiro, Mateus 11, 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Primeiro texto. Mateus 11, 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Segundo texto que eu sugiro, Mateus 18, 25. Cada um deve perdoar seu irmão de todo o coração. Terceiro texto, Mateus 5, 8. Felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Fátima. Benção, Padre Reginaldo. Deus abençoe, querida. De onde Estou você... feliz de falar com o senhor. Hoje era seu dia, você fala de onde? Eu falo aqui de Araucária. Araucária. Vai lá, Fátima, querida. Meu padre, Oi. eu queria saber, São Longuinho, quando Jesus foi pregado na cruz, Ah. eu sabia que era Jesus quando ele furou o coração dele. Não sabia. Não? Não, ele era romano. Ah, sim. Então ele estava cumprindo ordens. Na época de Jesus era comum ter crucificação. Então ele estava acostumado, ladrão, os piores eram crucificados. Tanto, querida, que antes de Jesus, alguns anos antes, no 6º ano antes de Cristo, 6.000 judeus foram crucificados. Então, para aquele centurião, era mais um. Bom, filhos, filhas, eu vou falar mais uma vez os textos. Mateus 11, 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 18, 25. Cada um deve perdoar seu irmão de todo o coração. Mateus 5, 8. Parte das bem-aventuranças, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Você sabia que o termo coração, ele, claro, eu também digo lá no artigo, ele é mais do que o órgão. Ele é todo o corpo. A vida, o físico, o intelecto. No Novo Testamento, ele aparece o termo coração 156 vezes. Quando que começou a devoção? Onde surgiu, você sabe. Onde foi? No pé da cruz. Quem foram os grandes estimuladores do Sagrado Coração de Jesus? Foi São João Eudes e, principalmente, Margarida Maria de Alacoque.
Santa Maria Margarida de Alacoque, ela recebeu revelações profundas. Ela recebeu várias revelações, como ela diz. Vejo claramente o coração de Jesus. Ela era religiosa e ela teve a primeira visão diante do Santíssimo Sacramento. E foi quando ela recebeu as promessas. Santa Margarida Maria diz assim: Jesus continua sempre vivo no adorável sacramento do tabernáculo. Vive em nossas almas porque vive em nós. Que alegria deixar Deus habitar em nós. Quais são as promessas do Sagrado Coração de Jesus? Nós falaremos sobre isso. Rosa, A sua bênção, Padre. Deus abençoe, querida. Seja bem-vinda. Obrigada, Padre. Pois Seja não. bem-vinda em minha casa também. Obrigado por me deixar entrar na sua casa. Você Com fala de certeza. onde? Eu falo de Colombo, Padre. Colombo. Jardim Guaraituba. Um grande abraço a todos do Jardim Guaraituba e a todo o povo de Colombo. Pois é, Padre. A minha pergunta é se a novena do Sagrado Coração de Jesus é a mesma devoção de Jesus Misericordioso. Não. O princípio é o mesmo, mas é diferente. A devoção do Sagrado Coração de Jesus é propriamente do coração, que foi revelada a Santa Margarida Maria Alacoque. Agora, Jesus Misericordioso é o Jesus ressuscitado. Mas o princípio é o mesmo, vou dizer por quê. Porque é do coração que brota a água e o sangue no coração de Jesus. E do coração de Jesus Misericordioso saem os raios branco e vermelho. Pois é, Padre, por isso que O princípio é o mesmo. E, sendo bem honesto para você, para mim, na minha espiritualidade, é a mesma coisa. Pois é, Padre, eu pensei que era a mesma coisa, porque foi do coração de Jesus que jorrou água e sangue. Não, eu digo assim, a motivação, uma é de Santa Faustina Kowalska, hoje de Santa Margarida Maria. O Jesus é o mesmo, o coração é o mesmo. Então, para mim, é a mesma coisa. Com certeza. É que quem se apropriou mais da devoção do Sagrado Coração de Jesus foi o apostolado da oração. Então, Meu Padre, deixa eu te fazer mais uma pergunta. É que eu sempre vou na missa, às vezes eu vou de manhã, mas é celebração. Então, não gosto muito, sinceramente, pro senhor. Gosto mais de ir na missa. E às vezes eu ia de manhã e ia à noite, porque minha mãe gosta mais de ir à noite. Então, eu vou com ela à noite. Se eu comungar na missa da manhã e comungar na missa da noite, tem algum problema? Alguma coisa ou não? Pode-se comungar 2 vezes quando é missa completa. Tá, então se você vai na missa de manhã e comunga, missa, e à tarde você vai na liturgia da palavra, no culto, não deve comungar. Não, então eu posso comungar uma vez no... Agora, se você for em 2 missas, comungue nas 2 missas. Ah, tá, Padre. Eu tinha dúvida, porque às vezes eu ia na celebração, comungava, ia na missa e comungava, tá? E daí eu pensei assim, não, vou comungar só na missa. Daí eu comecei a fazer isso, né? Tá certo. Comungar só na missa. Mas lembrando, não vamos desvalorizar o culto da palavra, não, né? Eu entendi, você falou, não gosta, tudo bem, mas Jesus está presente. Com certeza. E é muito válido nas comunidades o que faz os diáconos permanentes, os ministros da palavra, os ministros da Eucaristia. Valorizemos. Tá bom, querida? Não, sim, com certeza, Padre. Tá bom. Um grande abraço, Rosa. Um abraço ao povo querido de Colombo. A primeira promessa do Sagrado Coração de Jesus. Eu lhes darei as graças necessárias para cumprirem os deveres de seu estado. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. A primeira promessa nos fala que a promessa é para todos, cada um no seu estado de vida. Por exemplo, os religiosos, padres, mães, casados, viúvas.
A palavra de Jesus, eu lhes darei, são claras e significam que esta promessa é para todos os estados de vida, na missão própria de cada um. Claro que exige doação, generosidade, perseverança, sacrifício, força de vontade. Devemos pedir a graça de Deus para viver plenamente o nosso estado de vida. Lembrando Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Primeira promessa. Eu lhes darei as graças necessárias para cumprir os deveres de seu estado. Segunda promessa do coração de Jesus. Eu darei paz às almas. Aqui lembremos-nos de João 14, 27. Eu deixo a paz, eu vos dou a minha paz. A paz é preciosa. E sem paz é impossível viver. Por esta promessa, somos chamados a rezar pela paz, a trabalhar pela conquista da justiça, lutar pela paz no mundo, paz na sociedade, principalmente, né, gente? Paz na família. Eu darei paz às almas, promete Jesus. O remédio é de fato o coração de Jesus. É dele que obtemos a graça da paz. Dai-nos a paz, Senhor. Terceira promessa do Sagrado Coração de Jesus. Eu os consolarei em todas as aflições. Lembremos Mateus 11, 25. Vinde a mim, vós que estáis atribulados e cansados, e eu vos aliviarei. Nós já sabemos e experimentamos a realidade da dor. Infelizmente, na vida, cedo ou tarde, a dor nos chega. Dificuldades, preocupações. Aqui, nos convém lembrar que na hora das aflições podemos recorrer a muitas coisas. Mas Jesus prometeu: recorram a mim, eu vos consolarei. Quarta promessa. Jesus promete: eu serei refúgio seguro durante a vida e na hora da morte. Repito, quarta promessa. Promessa de Jesus, e Jesus não falha. Lembremos de João: não vos deixarei órfãos. Tomar-vos-ei comigo, para onde eu vou, vós estareis também. Certos de que Deus é nosso refúgio na hora da morte, podemos caminhar tranquilos para a morte. Por isso, refugiar-se no coração de Jesus, porque de fato a morte nos assusta. O que vem depois nos causa medo. Mas se a cada dia nos refugiamos em Jesus, a morte, ela se torna doce. A morte, como diz São Francisco, se torna irmã. Fernanda, Padre, sua bênção. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. De onde você fala? De Guarapuava. Guarapuava. Isso. Pois não, Fernanda. Bom, eu tenho um comentário e uma pergunta. Por favor. Bom, meu comentário é que eu sou professora de História e todos os programas do senhor me ajudam muito até nas minhas aulas. E ajuda muito, às vezes, a esclarecer uma duvidãozinha, porque a gente fala sobre os romanos, né? Fala o tempo de Jesus, tudo. Então ajuda muito nas minhas aulas. Eu agradeço muito ao senhor, porque até com os professores o senhor está ajudando. Amém, amém. E a pergunta é: por que das 24 horas de oração? Tá. De fato, a tua pergunta é justa, porque a oração não se mede pela quantidade, né? Isso. Mas eu disse para você, você sabe que eu não sou muito bom de memória, não. Tem um salmo que diz
E, inclusive eu anotei, não sei aonde foi. Tem um salmo que diz assim, até eu fiz minha Bíblia é toda arriscada, acho que é aqui, ó. Não. É um salmo que diz assim, 1000 anos na tua presença, não, um dia na tua presença vale mais do que 1000 anos. E foi quando me veio a inspiração, um dia na presença do Senhor. Fernando, então, eu pensei, imagina passar um dia na presença de Deus. Então, a minha proposta é que as pessoas tenham essa possibilidade. Você vai falar, mas ninguém aguenta ficar 24 horas. Mas veja, mesmo que você vá e você volta, você está na presença de Deus, não estando necessariamente dentro da igreja. Você entendeu? Então, essas 24 horas, que significa um dia na presença do Senhor, é o Salmo 83, versículo 11. Diz assim, vale mais um dia nos teus átrios, quer dizer, na igreja, que milhares de anos em minha casa. Foi quando me veio essa inspiração de ficar 24 horas com a igreja aberta. Quinta promessa do Sagrado Coração de Jesus. Derramarei abundantes bênçãos sobre seus empreendimentos. Lembremos de Lucas capítulo 5, 10. Jesus que faz a pesca milagrosa, lançai a rede. E Simão disse, mestre, trabalhamos a noite inteira e não fomos bem-sucedidos. A promessa de Jesus nos garante, confie, deposite plena confiança. Ele promete e não falha. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus abençoa as pessoas que a Ele confiam. Abre caminhos. Ilumina nos empreendimentos. Sexta promessa do Sagrado Coração de Jesus. Os pecadores acharão em meu coração a fonte, oceano infinito de misericórdia. Quer a misericórdia e não sacrifícios, disse Jesus em Mateus 9, 13. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Sétima promessa, e essa é importante, as almas tíbias tornar-se-ão fervorosas. Gente, essa promessa é importante. Às vezes nós ficamos desacreditados, áridos, duvidosos, queixosos. Peça para o coração de Jesus, Jesus, faça de mim uma fornalha ardente de devoção. É uma promessa dele, que ele não deixaria nossas almas tíbias, esfriadas, frias, sem fervor. Você está sentindo que você está menos piedoso, que você está menos orante, quando reza parece que não dá liga? Peça para o coração de Jesus, ele prometeu. Oitava promessa, aquelas que já são fervorosas vão chegar mais fáceis à perfeição. Mateus 5,48, sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. Quem já é fervoroso terá mais fervor ainda e chegará mais fácil à perfeição. Percebe por que ter a imagem, a estampa do coração de Jesus em casa? Nona promessa, abençoarei a casa daqueles que tiverem o Sagrado Coração de Jesus exposto. Eu cresci, meus irmãos, partilho com vocês, que na porta da minha casa, no umbral, tinha o Imaculado Coração de Maria, Imaculado Coração de Jesus. São coisas que nós não deveríamos deixar de ter em casa, ao invés de ter aquela folhinha feia, ter aquelas imagens, agora tudo moderno. Esses dias, eu falava com uma arquiteta e deu um pito nela, dessa história de casa-cor aí, que ela disse, é brega ter imagem dentro de casa. Ah, mas pra quê? Bem pra mim. Falei, brega é vocês ficar enchendo de coisinha ali e não querer colocar uma imagem de um santo. Brega ter imagem.
Tem certas coisas que a gente tem que engolir, né? 9ª promessa. Abençoarei a casa que a imagem do meu coração se achar exposta e honrada. 10ª promessa. Essa 10ª promessa. Darei aos sacerdotes a graça de converterem os corações mais endurecidos. Escutaram, meus irmãos sacerdotes? Às vezes nossas palavras não tocam o coração das pessoas. 11ª promessa. As pessoas que propagarem a devoção terão seu nome escrito no meu coração. Então propague. 12ª promessa. A graça da penitência final. Zelândia, Padre, Deus abençoe. Você fala de onde? De Araucária. Você pode falar para todo o Brasil as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus? Sim, posso. Por favor. A primeira, a minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achardes expostas a venerada imagem do meu Sagrado Coração. Segunda. Eu darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias ao seu estado. Terceira. Estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. Quarto. Eu os consolarei em todas as suas aflições. Quinto. Serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Sexta. Lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. Sétimo. Os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdia. Oitavo. As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção. Nona. As almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. Décima. Darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações endurecidos. Décima segunda. Primeira, né? Primeira. As bênçãos que propagarem essa devoção terão o seu nome escrito para sempre no meu coração. E 12ª. A todos os que comungarem nas primeiras sexta-feiras dos 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. Amém, Zelândia. Vale a pena para ser devoto do Sagrado Coração. Vale, não vale? Vale muito. Obrigado a você ter ligado. Filhos e filhas, eu gostei muito do programa. Você gostou? Um grande abraço. Deus abençoe. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Evangelizar é preciso